Nem todo sexo é magia sexual e nem toda magia sexual tem sexo. Então, gente, no dia 8 de dezembro eu tenho uma oficina, não sei se vocês estão sabendo, vai ser lá em Belo Horizonte. Se você estiver interessado em saber qual é dessa oficina, você entra em contato comigo por esse e-mail que está aqui na tela. E não se esqueçam que a gente criou o nosso Apoia-se, é apoia.c/barra o caos de sempre. Lá vocês vão ver qual é o motivo da gente estar fazendo isso, quais são os benefícios de quem ajuda a gente com isso e o que vocês viabilizam quando vocês colaboram com esse nosso projeto, beleza? E aí o link está aqui também, mas também vai estar na descrição, beleza? Bom, para mais informações sobre outros serviços, aqui embaixo na descrição também está tudo escrito, tá? E é o mesmo e-mail de sempre, então vocês podem entrar em contato por lá. Agora, vamos falar sobre magia sexual. Eu tenho visto na internet que a galera tem feito muito barulho sobre magia sexual e normalmente a gente que nem transa. É verdade, normalmente a gente que nem transa. Normalmente criticar magia sexual também é coisa de quem não transa ou coisa de quem é frustrado sobre sexo. E não tenho medo de falar isso. Eu tenho visto que pela internet afora a galera tem problematizado muito a magia sexual por conta de tabus, por conta de problemas psicológicos relacionados aos atos sexuais, tanto sobre o excesso quanto sobre a escassez na vida pessoal, não sobre a sociedade em si, mas geralmente é sobre uma culpabilização externa, sabe? É sempre culpa do outro, o fato de você não transar. Tipo os incels, sabe? Tenho visto muito a galera viajando muito sobre magia sexual e a galera achando que é muito oba-oba. Tem muita gente que usa como desculpa o papo de magia sexual para tentar arrumar um argumento para transar. E normalmente é muito mais fácil você transar quando você fala que você quer transar. Então, mano, ou mina, ou mona, quer transar, fala que quer transar, tá ligado? Não fica por aí falando que você tá querendo fazer um sexo entre The Great Beast e Babylon, porque não vai funcionar. Porque as chances de você se decepcionar são muito grandes. As chances de você se decepcionar são muito grandes, até porque a magia sexual, ela depende de um comprometimento muito grande. Magia sexual é para ser gostosa, mas não é para ser divertida. Não é porque é boa que é divertida. Nem tudo que é bom é divertido. Comida geralmente é boa de comer, mas nem sempre é divertida de comer. Tipo isso. É reducionista, mas eu acho válido. Uma vez eu estava conversando com o Pietro, né, o Pietro Longo, e a gente estava falando sobre magia sexual, esses dias agora quando eu fui lá pra casa dele. E aí, Pietro, um beijo, cara. Vou deixar propagandas do Pietro aqui na descrição, o cara tá com um projeto foda. Eu tava conversando com o Pietro e ele tava falando, ele fez uma defesa muito simplória sobre a magia sexual, mas que foi muito profunda, assim, na minha opinião, porque ele falou que um ato mágico, fora da magia sexual, ele pode ser um ato encenado e reproduzido até que você se convença. Mas um ato mágico a partir da magia sexual, ele é inegável, porque uma buceta molhada e um pau duro são legítimos. Ou tá ou não tá. Você não faz se não tiver de boa. Uma buceta que não tá molhada ou um pau que não tá duro não faz magia sexual. E eu nunca ouvi falar de um tipo de magia broxa, tá ligado? Seja masculina ou feminina. Então, mano, primeiro eu já deixo logo esse recado. Magia sexual, ou você tá bom pra fazer, ou você não tá. Não tem como você tá nervoso pra fazer e achar que vai dar certo, porque não vai, mano. Não vai. A magia sexual, ela é executada em vários locais. Em vários locais não, né? Em vários sistemas mágicos, por exemplo. A gente tem primeiros trabalhos difundidos pela Aleister Crowley. Apesar da Aleister Crowley não ter sido o único e nem realmente o melhor sobre magia sexual, é porque na verdade o Crowley está atrelado sempre a Telemann, né? E a Telemann em si, ela é o impulso da sexualidade, né? Em cima do processo da geração. Tanto, né, que é Babylon montada sobre a besta, né, e domando a besta.
representado inclusive no arcano Lust, né, o arcano do tesão dentro do tarô de Thoth. Então, Telema é isso, né? É Nuit e Hadith, né? É o espaço infinito, né? E Hadith é o centro secreto, né? Ele é a dilatação completa, né? É o ato passivo da expansão, e o outro é o momento ativo e contraído. Apesar de nessa menção parecer muito que Nuit é ativa por ser expansiva e Hadith o que contrai, na verdade, geralmente os polos masculino e femininos eles estão ligados sempre, o masculino à expansão e o feminino à contração. Inclusive é até interessante falar isso com vocês, porque a magia sexual ela sempre está falando sobre isso. Ela sempre está falando sobre dilatação e contração, sobre o processo da geração em si e a fecundação e tudo mais. O ato sexual em si, se estudado muito bem estudadinho, você vai ver que ele tem muita magia, ele é um papo muito hermético. Outros sistemas que trabalham também com magia sexual, por exemplo, são o vodun gnóstico. O vodun gnóstico, tudo que você vê sobre o monastério dos 7 raios, ou sobre o trabalho do Michel Berthiaud, vocês vão ver que ele sempre fala sobre sexo. Inclusive, a Edwards, eu esqueci o primeiro nome dela. Como quer que eu pesquise? Não, lembrei. A Angela Edwards, que criou o Grimório Tântrico Integral, ele é um grimório baseado em performances e trabalhos de voodoo gnóstico a partir da sexualidade feminina e do desenvolvimento e da relação entre a Cabala e os Loas em relação ao trabalho sexual em si. Inclusive, se vocês quiserem conhecer mais sobre o Grimório Tântrico Integral, eu fiz uma resenha no meu blog, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E a Parsifal, aproveitando logo o projeto aí que a gente tem junto, né, da parceria, eles estão com 40% de desconto e frete grátis, irmão. Então essa é a hora de você ir lá e encher o bucho de livro. Também está aqui a descrição, o site deles está aqui na descrição e também vai estar aqui na tela. Vocês também encontram muito em Zoasquia. Zoasquia, inclusive, eu acho que é onde deixa mais o processo da magia sexual explícito. Onde ele deixa muito claro o que é a magia sexual e qual é a troca sexual. Se tem corpo, é sexual dentro de Zoasquia, né? É o corpo a serviço do espírito, né? É o Zós a serviço de Kia, né? E Kia para Zós. São relações intermináveis, né? Kia e Zós e o Zós e o Kia. Inclusive seria até difícil definir o Kia, porque quanto mais você define o Kia, mais distante dele você está. A gente tem, inclusive, né, como eu falei sobre o Aleister Crowley e Telemann, e a gente também tem a magia do caos. A magia do caos, inclusive, a partir do famigerado trabalho da masturbação e tudo mais, mas que não só tem esse tipo de trabalho, porque na verdade a magia do caos ela é um metassistema que se apropria da crença como ferramenta em cima de outros sistemas para poder fazer esse trabalho de magia sexual quando necessário, né? Porque na verdade, nem todo sistema que trabalha sempre com magia sexual sempre também vai ter magia sexual. Porque no final das contas, não é sobre a quantidade de sexo, mas é sobre a intenção utilizada em cima da ferramenta, como qualquer outra ferramenta. A magia sexual em si, ela não é um sistema. A magia sexual em si, ela não é um sistema. Ela utiliza a ferramenta do sexo para potencializar certos tipos de trabalho de acordo com certos tipos de intento. Nem sempre a magia do caos, olha. Nem sempre a magia sexual, ela é o que está mais apto para o trabalho. Nem sempre. Nem sempre você pode usar qualquer roupa em qualquer evento quando você trabalha com social. Falando sobre o princípio hermético do gênero, ele está intrinsecamente atrelado não só, né, aos outros 5. Eu não lembro se o princípio hermético de gênero é o 6º, eu acredito que seja o 6º. Se ele for o 6º, ele está completamente atrelado aos outros 5 princípios herméticos. Mas ele está principalmente conectado ao princípio hermético do mentalismo, que fala, né, que o todo é mente e tudo é mental.
No princípio hermético de gênero, ele fala que tudo é masculino e tudo é feminino, e que o gênero se manifesta em todos os planos. Inclusive, antes de continuar com isso, não quero que ninguém fique usando vídeo meu para poder argumentar que só existe homem, só existe mulher. O que eu estou falando aqui é que o princípio de gênero ele fala que tudo tem masculino e tudo tem feminino. Ele não fala sobre identidade de gênero, tá ligado? Então, não é sobre identidade de gênero. Então, por favor, saibam interpretar os textos. Significa que uma pessoa trans tem o masculino e o feminino dentro de si, independente de como ela se identifique, assim como uma pessoa cis também tem dentro dela o masculino e o feminino. É sobre polaridade, não é sobre identidade de gênero. Inclusive, eu vou deixar aqui a dica para vocês conhecerem uma abordagem bem diferente sobre esse tipo de trabalho, que é, primeiro, né, o Grimório Tântrico Integral, que a Angela Edwards ela deixa também explícito alguns trabalhos com pessoas trans, alguns trabalhos também que são de trabalhos dentro da heterossexualidade, mas existe o Liberqueer da galera da... Bom, eu não me recordo exatamente o nome, mas é da galera do Projeto Chaos, e o nome do livro é Liberqueer. Eu vou deixar o link para download desse livro aqui embaixo, para vocês conhecerem essa abordagem, que trabalha com outros vieses fora da heteronormatividade. Círculo da Viada Chama Púrpura. Círculo da Viada Chama Púrpura. Pronto. Muito obrigado, produção. De nada. Então, inclusive também esse projeto da galera do Chaos, eu acredito que esteja em processo de arrecadação de grana para poder publicar ele, e eles vão estar vendendo esses livros a preço de custo, tá? Só realmente para bancar a produção dele. Mas você consegue acesso a ele em download, vai estar aqui embaixo o link desse livro. E bem, a magia sexual ela tem inúmeros riscos. Eu espero que eu não tenha que me aprofundar sobre a relação de gravidez e sobre a relação de doenças sexualmente transmissíveis, porque eu acredito que eu estou falando com gente que sabe no mínimo o que é o sexo. E se não sabe, se aproveita que está aqui no YouTube e pesquisa o que é sexo. Bom, o primeiro é que a gente deve pensar sobre... Te convidaram para fazer magia sexual, quando você aceita e quando você não aceita? A resposta é muito simples. Você deve aceitar ou não, dependendo do tipo de trabalho, dependendo se você sabe ou não sabe quem são essas pessoas que estão envolvidas, ou a pessoa que está envolvida. E se você não está seguro, não faça. Sabe, independente se você é homem, se você é mulher, não interessa. Não faça se você não está realmente disposto. E pesquise antes com outras pessoas e não deixe isso em segredo. Isso é algo muito sério onde você pode estar sendo manipulado. Então converse com pessoas próximas, porque se a magia sexual chegou até você, significa que você tem um mínimo de envolvimento para pelo menos conhecer mais uma pessoa sobre o assunto. Então converse, sabe? Divida, compartilhe. Pode ser que você esteja caindo numa picaretagem e não saiba. Então, né? Seja responsável por si mesmo e não caia despreocupadamente nesse tipo de papo. A magia sexual ela precisa ter função, não é sexo pelo sexo, porque como eu falei no início do vídeo, se você quer transar, convida alguém para transar. Na pior das hipóteses a pessoa vai te dizer não, mas alguém vai querer transar contigo. Todo mundo sempre está querendo transar, pode ter certeza. Só quem não quer transar é quem é... Como é o nome, amor? Assexuado. Só quem não quer transar são as pessoas assexuadas ou assexuais. Eu não tenho certeza da nomenclatura. Mas essas são as únicas pessoas que normalmente não estão querendo transar. Mas as outras pessoas que não são, estão querendo. Mas os riscos astrais, né, espirituais, ou seja lá o que for, por exemplo, dentro do viés protestante, neopentecostal, católico, seja lá o que for, claro que existem inúmeras desculpas também históricas para isso. Mas a desculpa espiritual é que para eles todo sexo é um pacto. E você não compactua pretendendo quebrar pactos. É como quando você faz o pacto com seu sagrado anjo guardião. Uma vez que você fez, irmão, não tem jeito de voltar atrás. Então é nesse viés que eles levam em consideração. E quando você se associa sexualmente com alguém dentro do protestantismo, você traz para sua vida também as coisas que você queria. E para isso eles usam até argumento de Salomão, que tinha várias esposas, se não me engano, ou Davi, sei lá. E o cara acabou se associando com vários espíritos porque cada uma das esposas dele
eram de uma etnia diferente e trabalhavam de formas diferentes. E hoje alguns cabalistas usam isso como desculpa para falar dos 72 daimons da Goécia. Inclusive, é isso. Esse ponto de vista sobre sexo torna também o cristianismo uma forma de magia sexual dentro de um ponto de vista. Porque, como eu falei, nem tudo que tem magia sexual sempre tem magia sexual. Mas os outros riscos são, por exemplo, dependendo do seu paradigma, você associa energeticamente muitas coisas que você traz da pessoa com quem você está transando. Algumas doutrinas, né, alguns trabalhos de magia sexual determinam que somente o operador pode estar em operação, né? A outra pessoa, seja homem ou mulher, ela é sempre o objeto passivo e que não está na operação em si está sendo usada como um cálice ou uma espada. Outros precisam dos dois trabalhos. Inclusive eu vou deixar aqui um caso para vocês que eu participei de uma cerimônia onde eu ficava de fora fazendo uma contenção energética com outras pessoas e um casal fazia o ritual no centro. Em determinado momento a gente percebeu que o casal deixou de fazer a magia sexual e continuou transando. E aí depois a gente foi perceber dentro da narrativa que todo mundo que estava fora do trabalho mágico, né, todo mundo que estava fora, quer dizer, do ato sexual em si, mas dentro do trabalho mágico, estava fazendo o trabalho mágico. Mas a galera que estava dentro fazendo o sexo em si, né, a magia sexual em si, eles não estavam mais dentro do ritual. Então é interessante também que você tenha plena confiança de com quem você faz. Porque às vezes você pode não estar participando do ato sexual em si, mas participando da operação você participa do rito. E aí você tem que tomar cuidado com as energias que são mobilizadas naquele momento. Porque às vezes você está fazendo um tipo de evocação que faz parte daquele trabalho que está lá dentro, e aí você evoca e outra pessoa não está te resguardando. Então um trabalho sexual, um trabalho de magia sexual, seja lá qualquer for, de magia em conjunto, também precisa ter aquele cuidado para você saber com quem você está lidando. Senão você vai ficar fudido do mesmo jeito. Outros riscos, inclusive, são também o problema das tais larvas astrais. Eu não levo em consideração esse paradigma, mas muita gente leva, então é interessante eu considerar aqui que tem pessoas que falam sobre as larvas astrais, que são, na verdade, uma espécie de confusão que ganha corpo e fica ali se apropriando das energias que ficam em volta do espaço. Isso geralmente é usado como desculpa, né, ou como bicho-papão das pessoas que não fazem banimento. Se você não faz banimento, em algum momento vai ter larvas astrais se alimentando das coisas à sua volta. Você vai se fuder por inúmeros motivos quando você não faz banimento, mas larva astral é o menor dos seus problemas. Bom, existe o risco de você assumir energeticamente os problemas trazidos pelo operador que está fazendo com você ou pelo parceiro sexual que manifesta aqueles pensamentos durante o sexo. Então é interessante que você e a pessoa saibam da concentração que vocês têm, porque qualquer desvio de concentração pode manifestar qualquer coisa, e aí é um risco do caralho, porque existe o risco de você manifestar coisas que você não queria que você manifestes. A própria criação de tulpas pode ser ocorrida após um ato de magia sexual que não foi bem concentrado. E quando eu digo concentrado, não é energizado naquele foco, mas sim o pensamento que não permaneceu reto no intento. Então esse é um risco. Na verdade, os riscos são inúmeros, porque na verdade é o mesmo risco que você tem em qualquer outro tipo de trabalho mágico em conjunto. Você nunca sabe quem é outra pessoa, né? Então você precisa ter um tipo de confiança na pessoa que está trabalhando com você ali. E é isso que é foda. Nem toda magia sexual tem sexo. Inclusive é interessante lembrar isso a vocês, porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de uma missa gnóstica da Eclésia Gnóstica Católica, né? A EGC da OTO. Na EGC existe a missa gnóstica, né? Que é um sacramento muito foda de Telema, né? Da comunidade telêmica da OTO. E ali é uma oportunidade de você poder apresentar, né? Telema e a OTO, a comunidade e tudo mais. E ali você nota a sacerdotisa estimulando a lança. E quando eu digo lança, é uma lança mesmo, sabe? Não é um pênis, mas representa um pênis, né? Existem inúmeros outros trabalhos, né? É um ritual de magia sexual, onde a sacerdotisa trabalha como sacerdote e tem ali um diácono servindo de testemunha para aquele trabalho. É quase um sexo com voyeur. Bom, eu posso falar isso porque eu não faço parte da OTO.
Então eu posso falar besteira. Mas, mas a magia do caos, inclusive quando trabalha com a masturbação em si é um trabalho de magia sexual, mas a masturbação em si não é sexo. A menos que a masturbação esteja inclusa no ato sexual como uma preliminar. E aí, então, ela faz parte de todo esse escopo. Mas, normalmente, não é sexo. Então, é isso. Inclusive, é interessante que vocês saibam que masturbação não é sexo. E aí, eu pergunto pra vocês, como é que faz magia sexual? A magia sexual em si, ela precisa do entendimento da estrutura do sexo em si, enquanto instrumento filosófico e manifestador de realidades e gerador de realidades. O sexo em si, dentro da biologia, a princípio, ele foi feito para procriação, mas também foi feito para o prazer. Então é um momento em que você utiliza a geração e o prazer ao mesmo tempo. O prazer, inclusive, dentro do Book of Pleasure, eu não lembro se é esse o nome do livro do Sper, mas o prazer em si, ele é uma ferramenta mágica, ele é uma ferramenta inclusive que te leva à postura de morte, para que você ative sigilos dentro dos asquiacultos. Então é interessante que você se lembre, né? O próprio cálice de Babalon, ele é o cálice do prazer, né? Ele é o cálice da entrega. Prazer é entrega. Então todo ritual de magia sexual ele precisa ter entrega. E quando tem entrega, por exemplo, a buceta fica molhada e o pau fica duro. Então, irmão, essa é a verdade da magia sexual. É a capacidade de ser um ato verídico e puro. Porque não tem como você fingir que a sua buceta tá molhada e nem que seu pau tá duro. Então, toda magia sexual necessita da excitação dos órgãos? Toda magia sexual necessita da excitação. E na verdade necessita da excitação do órgão sim, nem que seja no astral. Sim, sim. Necessita sim da excitação, nem que seja no astral. Porque nem toda magia sexual tem sexo. Talvez, não no físico em si, mas em asana, por exemplo, quando a gente faz as posições e faz a meditação em si, né? E a gente vai para o nosso templo astral, qualquer coisa do tipo, se eu me encontro com você lá, a gente tem que, quando a gente se visualiza fazendo o sexo, você tem que visualizar sua buceta molhada e o meu pau duro. Porque senão não tem sexo. Entendeu? Entendi, muito obrigada, tio Vitor. Muito de nada. Bom, a magia sexual em si, então ela depende da excitação sexual. E ela precisa do prazer. Mas é interessante que vocês conheçam também o corpo de vocês pelo trabalho de magia sexual. Porque a estimulação prostática, ela também é um tipo de trabalho de magia sexual. Tanto que inúmeros trabalhos famosos por aí trabalham com estimulação prostática. Até porque a próstata ela é uma glândula e toda glândula está associada a um chakra. Então é interessante que você trabalhe isso. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre chakras, eu fiz uma live na semana passada com o pessoal que ficou foda. Vai lá e veja. Tá aqui no canal, você vai achar. Então é interessante também você conhecer isso e perder um pouco essa palhaçada desse tabu. Porque o sexo ele é tabu desde sempre por conta da cristandade e a galera vem trazendo isso para dentro desse nosso cenário ocultista e magístico. A galera vem falando que não faz porque é sujo, porque é isso, porque é aquilo. Isso é simplesmente um argumento cristão, pseudo embasado em um monte de coisa que também é embebida em cristianismo. Então não é problemático a magia sexual, gente. Todo mundo transa. Você ficar de pau duro e fazer magia, isso já é parte de um ato mágico, entendeu? O próprio pau duro, ou o clitóris, né, duro também, eles representam excitação sexual e naquele momento já tem sangue sendo bombeado para o seu órgão genital e automaticamente no seu cérebro já tem menos sangue, porque o corpo ele não produz mais sangue para o seu pau ficar duro ou para sua buceta ficar com o clitóris duro. Então, tipo assim, automaticamente já tem menos oxigênio passando pelo seu cérebro, ou tem a mesma quantidade de oxigênio passando com menos sangue sendo bombeado. Então existem vários estados alterados de consciência. E aí você tem o estado de gnose que você precisa alterar. Então tem muitas pequenas variáveis para vocês pensarem na magia sexual em si. Então, gente, por favor, saibam que para você fazer magia sexual, primeiro você tem que saber como é que funciona o sexo.
Não tem como você nunca ter transado e fazer magia sexual plenamente. Porque você nunca vai saber do que a gente está falando quando fala sobre geração. E eu não estou falando sobre fazer filho não, porque você não precisa ter um lugar de fala como pai e mãe para você fazer magia sexual. Apesar de que eu acredito sim que pessoas que fizeram filhos entendem muito mais de magia sexual do que quem não teve. Isso eu acho sim. Eu não tenho medo de falhar nesse argumento. Então é isso. Na verdade, a base da magia sexual é o sexo. Então entenda quais são os papéis filosóficos de tudo. Entenda o pilar da esquerda e o pilar da direita na árvore da vida. Entenda qual é o papel do encontro deles e inclusive também os caminhos da árvore da vida que conectam os dois. Entendeu? Isso é muito importante que seja lembrado. Porque é sempre um movimento de expansão e contração. É um movimento de solve e de coágula. É sempre esse movimento, o passivo e o ativo. Nunca é realmente sobre homem e mulher, mas é sobre os papéis. Tanto que é só para desmistificar um pouco esse papel aí de que magia sexual só pode ser feita com homem e mulher e tudo mais, que eu acho só uma balela. Isso realmente eu acho balela, porque na Assunção Forma Deus, por exemplo, se eu faço a Assunção Forma Deus de Isis, eu sendo um homem hétero cis, o que eu vou fazer? Não vou tomar hormônio para poder fazer a Assunção Forma Deus. Eu pego simplesmente e me aproprio do princípio hermético, tanto do gênero quanto do mentalismo, porque realmente na minha mente eu crio as coisas. Independente, uma mulher também nunca vai saber como é ser Isis, porque Isis transcende a realidade humana, independente dela, masculina ou feminina, trans ou cis, não é sobre isso. Então, como a gente não tem como saber exatamente qual é o sentimento de ser o que uma energia natural egípcia representa, né? Que eles não eram em si deuses, mas princípios, como a gente não sabe como é que é a sensação de ser isso, a gente inventa. E é isso, é sintético. É sobre um trabalho sintético mental. Galera, agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, que é respondendo algumas perguntas que vieram lá do nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você quiser saber sobre o nosso grupo do WhatsApp, mande nos e-mails. A gente não vai botar o link aqui. Então mande nos e-mails que a gente responde com o link desse grupo. Se tiver vaga, você entra. E não se esqueçam, dia 8 de dezembro tem a oficina. Vai lá. Mais um segundo para os nossos anunciantes. E para jogos de tarô. Para jogos de tarô, entre em contato comigo também por e-mail. Se você quer instruções mágicas, entre em contato comigo por e-mail. Se você quer saber qualquer coisa, entre em contato comigo por e-mail. A gente adora receber e-mail. A gente gosta de receber e-mail e a gente responde muito rápido, cara. É recorde de resposta. Vocês nunca viram ninguém responder tão rápido. Parece até que a gente só fica olhando a caixa de e-mail. Estamos ansiosos por você. A gente fica igual duas gárgulas de cócoras, assim, esperando vocês mandarem e-mail. Agora a gente vai para as dúvidas. A gente não anotou quem mandou as perguntas, até porque não era sobre quem perguntou, mas sim sobre a pergunta em si, né? E a primeira pergunta foi: magia sexual pode acontecer com mais de um parceiro? Pode acontecer com quantos parceiros você achar que deve, desde que tenha um motivo. Desde que o motivo não seja o sexo pelo sexo, porque aí realmente é melhor você marcar uma orgia, uma suruba, seja lá qual o nome que for, e aí você pode fazer onde você quiser. Menos em público porque o Estado não permite. Mas, se você for do Fuck the Police, você pode fazer em público, sim. Manda foto pra gente. E manda foto pra gente. Vídeo não, foto. Foto sim, vídeo não. Vídeo não, porque pode vir cada coisa horrível. Foto a gente deleta rápido. Diferença entre magia sexual heteronormativa e não normativa? Não tem. Não tem. Porque o que seria o sexo não normativo? A pergunta seria entre homem e mulher e dois homens, enfim. Sim. Entendi. Quer refazer a pergunta? Sim. A diferença entre magia sexual heteronormativa e homonormativa? Seria esse o nome? A diferença entre o sexo hétero e o sexo gay e o sexo lésbico. Sim, as diferenças da magia sexual, no final das contas, é entre o hétero, o gay e a lésbica. E entre pessoas trans e tudo mais. Cara, no final das contas, não tem uma diferença em si,
exceto a utilização, né, dos órgãos genitais, a manipulação deles e tudo mais. Mas no final das contas eu não posso dizer que existe uma diferença, porque a ferramenta é a mesma. Os métodos são diferentes a partir da mesma ferramenta. Então, no final das contas, isso acaba sendo uma problematização mais sobre reconhecimento dentro da egrégora ou reconhecimento dentro da prática, né? Reconhecimento da personalidade. Mas a partir do momento em que é simplesmente o magista, a magista ou magista dentro do ato sexual para a magia sexual, é simplesmente a utilização da ferramenta do sexo para alcançar, né, esses objetivos, né, que são sempre objetivos de geração, né? Ou não, ou não. E aqui eu vou falar sobre isso agora, o porquê do ou não. Porque a outra pergunta foi qual o papel do menstro dentro da magia Do sexual? menstro. Menstro. Da menstruação. Eu ouvi essa palavra várias vezes, menstro. Tá, pode estar errado, então vamos falar de menstruação. Mas eu vou deixar aqui, não vou cortar o menstro não, porque se tiver certo, ninguém vai dizer que tá certo. Aí você escreve aqui. Só porque aí também meu vocabulário aumenta, é legal. Qual o papel da menstruação nesse rolê todo? Cara, o papel da menstruação, ele normalmente ele tá ligado a, a rituais opostos à geração, né? Qual é o oposto de geração? Finalização, poderia ser, né? Sei lá, encerramento. Se geração, se Etimologicamente falando, de aborto. vida, morte. Trabalho de morte. Magia sexual com menstruação fica muito boa para trabalho de morte, principalmente se for na lua nova. Então essa fica a dica. Faça rituais na lua nova de magia sexual com pessoas menstruadas, que vai dar bom. Mas não faça contra mim. É bom deixar claro, né? Tô aqui dando papo maneiro. Toda magia sexual tem penetração? Não, nem toda magia sexual tem penetração. Mas sempre tem estimulação sexual. Estimulação sexual sempre tem. Seja ela no físico ou seja ela no astral. Porque nem que seja a visualização, ela precisa ser feita tendo ato sexual sim. Nem que seja a partir do ato sexual solitário, né? E aí, no trabalho solitário, você pode trabalhar com vários tipos de estimulação. Seja homem ou mulher, né? Masculino ou feminino. Você pode trabalhar, cara. Caras, não esqueçam que vocês têm próstata, então dá pra vocês trabalharem magia sexual a partir da próstata. E tudo bem também mulheres trabalharem com... Apesar de não existir terminações nervosas ligadas ao clitóris no ânus, existe a possibilidade do prazer anal e o prazer anal pode ser o estímulo correto para uma magia sexual também. Então as mulheres também tá de boa fazer, que sem polêmica. Na real, tudo tem muita polêmica, né? A gente tá praticamente explicando tudo pra galera pra todo mundo deixar de ser frouxo. Tentando despolemizar a polêmica. Toda magia sexual sempre tem mais de uma pessoa? Bom, como eu já falei, não. Existe o ato solitário, existe a masturbação, que utiliza energia sexual através da masturbação, que dentro da sexologia, que fala que masturbação não é sexo. Bom, não sei. Definiram que masturbação não é sexo, mas você pode acessar a magia sexual a partir da masturbação. Então você não precisa de outra pessoa para fazer. E você não precisa também estar perto da pessoa para fazer. Vocês podem fazer isso no astral, tá? Vocês definem um ponto específico no astral para se encontrar, definam o cenário e vocês se encontram lá e fazem lá. Inclusive, eu vou deixar aqui, a minha me lembrou que eu não falei na hora de falar dos riscos, sobre o risco do vampirismo. O vampirismo em si, ele não é exatamente um risco, porque o vampirismo em si ele acontece. Porque o vampirismo em si é troca energética, né? Alguém dá energia e alguém recebe energia. Geralmente é isso. A diferença é como isso vai ser manipulado para que no final das contas quem foi vampirizado ainda assim saia energizado de alguma forma, nem que seja tendo aquele espaço que foi aberto ocupado por outra coisa. A energia transmutada ou algo do tipo. E aí você só vai tomar prejuízo se no final das contas a troca não foi equivalente. E aí talvez você estivesse entregando mais do que quem está recebendo, ou quem está recebendo está puxando muito mais do que você está dando.
E aí existe um desgaste, né? Existe um desgaste emocional, existe um desgaste energético, existe um desgaste físico, e tudo isso precisa ser ponderado. Magia sexual, por um acaso, seria a magia mais poderosa? Bom, eu diria que não, porque não existe uma magia mais poderosa, existe a magia que você domina e quer dizer, o sistema, né, a ferramenta que você domina e a ferramenta que você não domina. Então é muito sobre isso. Ou você domina ou não. É mais sobre isso. É como sigilo. Um sigilo bem feito é muito melhor do que... No final das contas, a magia sexual em si, ela é só uma ferramenta apropriada para certos tipos de trabalho. É isso. Entendendo o sexo e o papel filosófico do sexo, né? Hermeticamente o que o sexo significa, macrocosmicamente falando, microcosmicamente falando, vocês conseguem ter uma compreensão melhor de como as coisas funcionam e em que momento utilizar isso. E outra coisa também, é interessante a gente quebrar uma barreira que as pessoas, por conta da monogamia, acreditam que o magista ou a magista só podem fazer a magia sexual com seus parceiros. Na verdade, não. Não tem essa necessidade porque o acordo afetivo que vocês têm não tem nada a ver com o trabalho da magia sexual em si. Não tô falando também que é pra vocês saírem fazendo sexo com todo mundo e também não tô falando para não fazer. Mas é só que isso não tem nada a ver e não pode ser usado como desculpa. Ou pode, o problema é de vocês, não meu. Bom, já falei aqui, né? Uma pergunta aqui é: toda magia sexual é feita no plano físico? Não. Como eu falei, pode ser feita no astral. E em vários outros planos de manifestação, até porque o princípio do gênero, ele fala que em todos os planos o gênero acontece. E tudo tem os dois gêneros. Cadê meu chocolate? Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Vai logo. Tá. Magia sexual precisa de toque? Nem sempre ela precisa de toque. Pelo menos do toque de outro. E na verdade, também te amo, mano. Tô comendo um cookie, depois te dou. Tá comendo cookie? Tinha cookie? Tinha. Eu encontrei cookies na geladeira. Caralho, não acredito. As posições favorecem a fluidez da energia ou a produção da energia, geração da energia sexual dentro do trabalho? Eu acredito que sim. E é por isso, inclusive, que o Kama Sutra existe. Ele é um trabalho de yoga a partir de magia sexual dentro do trabalho de Tantra. Eu só não vou dentro desse vídeo me apropriar e falar de Tantra porque eu não tenho conhecimento sobre Tantra. O que eu tenho de conhecimento é muito básico, é sobre o que me falaram, nunca foi realmente algo do meu interesse, então não tenho como. Mas eu posso pedir orientações em algum momento aí para algum amigo, ou quem quiser também deixa aqui nos comentários livros sobre Tantra interessantes para quem chegar, dar uma lida nos comentários e ver o que acha, beleza? Então sim, as posições realmente influenciam. Até porque também as posições influenciam o prazer. Então, o prazer também sendo um dos atributos da magia sexual, se faz muito importante que você saiba exatamente o que você está fazendo e o quanto você está conseguindo se entregar para isso. Quanto mais prazer, mais efetivo o ritual. Qual o papel do sangue dentro da magia sexual? Potencializa, não potencializa? Depende do trabalho. Porque nesse caso aqui, a pessoa que mandou essa pergunta perguntou de sangue como sangue mesmo, não como menstruação. Então, vai depender do trabalho, cara. E é interessante também que você tenha prudência de tomar cuidado com sangue, porque sangue e sexo pode dar merda, entendeu? Mas vai depender do trabalho. Realmente vai depender do trabalho. Que eu acho que é em questão de fluidos, né? É o fluido do sangue. Enfim. Como assim? Não. A magia sexual precisa do coito? Bom, eu já falei que não. Você não entendeu ainda? Você é burro? Gera desgaste energético? Gera. Mas gera energia. A Mia fala, eu gosto muito disso que você falou, cara, preciso falar pra todo mundo, que o trabalho pode ser visto por dois pontos de vista, todo tipo de trabalho, principalmente quando a gente fala de arte. Que o trabalho, ele
ainda que ele gere cansaço, ele gera energia, isso renova. Então, você pode trabalhar dentro de uma perspectiva em que quanto mais você se envolve, mais você gera energia. E aí você vai ficando renovado e quando você vê, você fica horas fazendo. Inclusive eu tive relatos de pessoas que ficaram horas dentro de um trabalho sexual. Um pau duro e uma buceta que não ficava seca nunca, assim. E não só isso também, como os sufis mesmo, que não trabalham com a magia sexual em si, mas eles geram energia a partir do trabalho e eles ficam horas rodopiando dentro daquele giro gnóstico deles. Qual a possibilidade de se gerar algo involuntário? Cara, já respondi isso, não vou responder de novo. Reter ou não reter o gozo? É desperdício jogar o gozo fora? Depende do trabalho mágico. Dentro da magia do caos, ele se faz necessário na narrativa gozar. Dentro do Tantra, algumas escolas dizem que não e outras escolas dizem que sim. Se eu não me engano, o Samuel Aun, sei lá o que, aquele que só fala merda, também fala sobre não gozarem, não transarem, um monte de coisa para poupar energia. Mas para mim isso é besteira. Quem já leu sobre Telemann sabe que isso já caiu no velho Aeon. E cadê? Ah tá. Foto, descrição de roupa e exibição na webcam são necessárias Para um trabalho mágico. para um trabalho mágico? Cara, não. Não. Se alguém te faz um convite e te pede alguma dessas coisas, cilada. Não cai nessa, cara. Porra, não cai nessa, cara. Não cai nessa. Vou fazer um trabalho mágico pra você, me manda uma foto. Até porque o trabalho mágico em si, ele é sobre o sexo e não sobre o corpo. E é por isso que ele pode ser feito no astral. Então vocês podem se ver como dois personagens de luz daquele filme do Cocoon, e se um tiver como transar com o outro, já basta. Vocês não precisam ter mamilo na visualização, vocês não precisam ter cílios, sabe? É sobre os orifícios, sobre os encaixes do corpo, sobre a estimulação desses corpos e tudo mais. Então não cai nessa, cara. Bom, é isso. É isso, muito obrigada. Agradecemos a presença de vocês. Caralho, 50 minutos de vídeo. Agradecemos a presença de todo mundo. Mais uma vez, não se esqueçam que dia 8 de dezembro tem a nossa oficina de criação de sigilos mágicos. Querendo mais informações, entre em contato por aqui. Para demais serviços que já estão escritos aqui na descrição, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que também está aqui na tela. E é o mesmo de tudo. Temos o nosso Apoia-se, não se esqueçam. É muito importante que vocês ajudem a gente, que vocês colaborem com esse projeto, porque assim a gente viabiliza coisas que a gente oferece para a comunidade e que nem sempre possibilitam a viabilização disso tudo por elas mesmas. Então, vocês vão estar ajudando não só a gente, como um monte de gente por aí a levar várias paradas maneiras para vários outros lugares. E para quem quiser jogos de tarô, favor enviar e-mail também antecipadamente para marcar a consulta, porque dezembro é um mês muito agitado, então, por favor, se organizem. Isso. Eu e Mia temos planos, tá? A gente não vive em função de vocês. Então mandem e-mails para que a gente possa se organizar direitinho e tal, porque não vai ter, nesse mês não vai ter isso de entrar em contato no mesmo dia Sair e sair desesperado pra gente poder sair no meio da rua para poder fazer isso. Beleza? Muito obrigado, eu sou o Vitor Vieira. Esta é a minha produtora Mia Bueno. Uhul! Nós somos o Caos de Sempre e fiquem com Deus e cuidado com ele.